tarde, galera do terceiro ano, aqui é o professor Fabiano, tá? Vou falar hoje para vocês sobre fluxos migratórios no Brasil, capítulo 10, tá? Capítulo 10 da unidade 3, movimentos migratórios ou fluxos migratórios no Brasil, tá? Migrações, galera, são os deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais. Podem ser pacíficos, beligerantes, voluntários ou involuntários. Então, as migrações, galera, elas já são muito antigas, desde a época da pré-história, o nomadismo, tá? E atualmente, elas podem aí ser aí, esses deslocamentos podem ser provocados de uma forma pacífica, tá? Beligerantes, ou seja, de uma forma forçada, ou por motivos de guerras, por motivos de discordâncias religiosas, de perseguições religiosas, de problemas econômicos, tá? Voluntários ou involuntários. Isso causa aí esse deslocamento não só de uma pessoa, mas de inúmeras, tá? De uma forma espacial, tá? Territorial, no mesmo continente, no mesmo país, tá? Pode ser de uma forma interna, externa. A gente vai estudar sobre isso, em especial aqui no Brasil. Então, as migrações brasileiras, né, elas têm diversos movimentos de acordo com a história, tá? Que é analisada, tá? Um momento único que é vivido, utilizando principalmente os processos econômicos que a gente vai estudar hoje. Então, as migrações, galera, elas obedecem uma lógica espacial, tá? Organizada em áreas de atração e áreas de repulsão, ou seja, a área de atração são as áreas que agregam, né, chamam com atratividade de emprego, de melhores condições de vida, tá? E a repulsão é a área que, infelizmente, tá, as pessoas não estão felizes, tá? Não têm emprego fixo ou estão desempregadas, as condições de vida elas são difíceis, os problemas econômicos, sociais são difíceis, então elas buscam lugares atrativos. Então há uma atração, tá? E repulsão, tá? Isso aí são fenômenos da migração, tá? E a migração ela é causada por dois conjuntos, né? A emigração com E, que é a saída, e a imigração com I, tá? Com I, que é a chegada desses imigrantes, tanto de uma forma interna ou externa, tá? Essas migrações elas variam muito, não só no Brasil como no mundo, tá? Então essas áreas de atração são localidades que por algum motivo, né, ou seja, investimento, melhor qualidade de vida, oferta de empregos, a disponibilidade de serviços atraem essas populações. Já as áreas de repulsão, né, por sua vez, aí apresentam algum motivo, né, como violência, crises econômicas, as guerras, tá, civis, falta de serviço, fraqueza institucional, tá, do governo, tá, em expulsarem também as populações. E no Brasil, galera, essa dinâmica serviu para o desenvolvimento da industrialização. A construção de Brasília também explica muitas dinâmicas territoriais. Aqui temos, galera, algumas etapas das migrações, tá? A gente sabe que migrações são os deslocamentos de uma ou mais pessoas, tá? De lugar de origem para seus destinos, né? Através da repulsão e atração, tá? Então esse deslocamento espacial de pessoas de um lugar para o outro e por diversos motivos são as migrações, tá? O espaço ele pode ser interno ou externo, né? Quando está ligado à área interna, ele é causado pelo êxodo rural ou êxodo urbano, tá? O êxodo rural é a migração de pessoas do campo para as cidades, principalmente quando o campo vai se mecanizando, se modernizando e não há mais espaço para o pequeno produtor, tá? Muitos desses pequenos produtores também são expulsos das suas terras e as grandes áreas de terra, né? Os grandes hectares de terras, que são os latifúndios, vão avançando e crescendo, trazendo à tona aí a modernização e a mecanização do campo. Então esse pequeno produtor ele vai para a cidade em busca de uma vida melhor. E o êxodo urbano é o que? A migração inversa, né? Quando não há mais condições de viver nas cidades, né? Nem todos, quando vão às cidades,
conseguem emprego, uma melhor condição de vida, tá? Acontece a chamada macrocefalia urbana, tá? Onde a cidade fica super ultra cheia, né, de pessoas, de imigrantes internos, de estados, de regiões diferentes, que vão para outras mais conceituadas, mais avançadas, e causa aí pobreza, miséria, desemprego, fome, crimes, tá, e etc. Causa macrocefalia urbana. Então essas pessoas, tá, voltam para suas terras natais, tá, uma migração inversa, ela volta lá para o campo ou volta para sua terra natal, onde hoje já tem indústrias, já tem um setor terciário de comércio mais forte, tá? Um exemplo claro disso é pessoas que vieram do Nordeste, década de 80, 90, para a região Sudeste, e hoje elas estão voltando para o Nordeste, porque o Nordeste se industrializou bastante, tá? Temos o espaço externo, né? São intracontinentais, tá? Ou seja, no mesmo continente, né? Essa migração, tá? Pessoas que saem da França, que vão para a Alemanha, que vão para a Inglaterra, que vão para a Itália e vice-versa. E intercontinentais, que pessoas que saem do Oriente Médio e vão para a Europa, né? Em busca de uma vida melhor. A gente vê corriqueiramente pessoas aí entrando ilegalmente, morrendo, tá? Fugindo das áreas de conflito do Oriente Médio, né? Há pouco tempo a gente viu a guerra na Síria, tá? Até hoje, né? Muitos iraquianos, sírios, iranianos, tá? Esses países que constantemente a gente vê conflitos na mídia, né? Eles buscam uma vida melhor. Aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, tá? E eles vão atrás dos paraísos migratórios, né? Que são os Estados Unidos e a União Europeia. A duração ela pode ser definitiva, tá? Ou temporária. Definitiva geralmente é pessoas que jamais querem voltar às suas terras natais por diversos motivos que eu acabei de falar, dessas migrações, as causas dessas migrações, e as temporárias relacionadas a viagens, a trabalhos por tempo determinado. E a forma ela pode ser voluntária ou forçada, né? Ou pode ser expulsa, essas pessoas podem ser expulsas dessas regiões, ou voluntárias, tá? Ou vontade própria, né? Em querer viver uma vida diferente em outro lugar. E as forçadas também em relação aos problemas econômicos, às crises sociais, econômicas, às guerras, etc. E o controle, tá? Ele pode ser legal, tá? Ou clandestino, ou seja, tem muitos países hoje em dia que trabalham, né, as políticas antimigratórias, não deixam, tá, muitos imigrantes chegarem, tá, em seus territórios nacionais, como por exemplo os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos hoje é um país hoje que é um dos mais antimigratórios do mundo, trabalham políticas antimigratórias do mundo, e na Europa a França. Entre as migrações atuais, podemos distinguir fenômenos muito distintos. Primeiro, nomadismo, né? Na pré-história, o homem pré-histórico perambulava de um lado para o outro, em busca de raízes, coletava frutos, pescava, caçava, né? E quando não tinha mais, tá, essas matérias-primas, né? Não tinha mais como sobreviver nessas regiões, elas iam para outras, tá? Esses grupos pré-históricos. Temos as migrações rural e urbana, tá? Pessoas que saem do campo e vão para as cidades, ou seja, o campo hoje não é mais agrário, é agrícola. A real modernização e mecanização do campo. O Brasil não é mais um país agrário, é um país agrícola, né? Então, as pessoas são forçadas através da repulsão e a atração dessas áreas urbanas, tá? Em busca de uma vida melhor. Então a gente vê aqui grupos aqui, a gente pode exemplificar de sertanejos, né? Pessoas do Nordeste vindo para o Sudeste, por exemplo. Refugiados aqui, ó. Campo de concentração aqui da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? Recebe esses refugiados, tá? Através da Acnu, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá? Um campo de concentração de refugiados. Aí aqui tem a migração internacional de mão de obra, né? Pessoas que vão em busca de uma vida melhor nos países desenvolvidos e acabam trabalhando em funções que não tem muito destaque no cenário econômico, né? Com salários baixos, né? Pessoas que infelizmente não têm
um grau de qualificação ideal para exercer cargos mais, tá, elevados. Tá? Então essa migração internacional de mão de obra, ela acontece sim. Tá? Tem também um fenômeno chamado de fuga de cérebros, né? Grandes universitários, né, que estão próximos a se formar, inteligentes, com notas altíssimas em alguns cursos superiores, principalmente em curso de microeletrônica, de informática, tá? Essas faculdades de microeletrônica, informática, sistema de informação, eles são aliciados aí pela Google, tá? Pela Intel, pela Microsoft, para trabalharem, né, nos Estados Unidos, tá? Há muita fuga de cérebros de indianos, tá, que vão sendo aliciados e convidados, né, a trabalharem, sair das suas terras natais e irem para os Estados Unidos trabalhar nas grandes corporações de informática, né? Isso aí é um fenômeno chamado de a fuga de cérebros, né? Um fenômeno chamado de a fuga de cérebros, que é a migração internacional de mão de obra. Nessa imagem, galera, a gente vê aqui, né, os motivos migratórios, tá? Esses motivos migratórios acontecem aí, tá? Por perseguições políticas, econômicas, religiosas, problemas sociais e etc. Tá? Há também uma nova modalidade em relação à migração, até forçada, né? Sobre problemas, tá, de catástrofes naturais, né? Erupções vulcânicas, terremotos, furacões, tornados, fazem com que muitas pessoas saiam dessas áreas e vão em busca de uma vida mais segura. Tá? E aqui temos a imagem da mudança de sertanejo. Pessoas que vivem no Nordeste brasileiro, em especial no sertão, uma região que tem um clima muito árido, né? Semiárido, na verdade, muito quente, pouco chuvoso, tá? Uma região onde você não pode ter uma atividade agrícola decente, né? A não ser que quando chove-se, né, em certas partes, tá? As chuvas lá são muito mal distribuídas, tá? Temperaturas médias de 28 graus e elevadas de 40 graus, até mais de 40 graus, né? Então isso atrapalha no desenvolvimento econômico tanto da agricultura como da pecuária, da indústria, tá? A não ser as áreas próximas mais do Rio São Francisco, mas onde não há rios, né? A maior parte dos rios do Nordeste são rios temporários, né? Infelizmente, somente no inverno as águas lá dos rios aparecem, né? Os rios ficam cheios de água, né? Enquanto no verão, infelizmente, a seca castiga o sertanejo e sua família. Então aqui a gente já vê pessoas saindo do sertão em busca de uma vida melhor nas cidades. Aqui temos aí um motivo econômico, né? Muitos desses habitantes dos países subdesenvolvidos buscam novas oportunidades em países desenvolvidos. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, né, a região mais desenvolvida é a Sudeste. Tá? E os motivos econômicos levaram a muitas pessoas de outras regiões a virem tentar a sorte em nosso território aqui, em nossa região, que é a mais desenvolvida. Tudo por causa da economia do café, tá? A indústria siderúrgica, tá? A indústria automobilística, dentre os outros alimentos, os outros produtos que são fabricados aqui no nosso território, aqui no nosso Brasil, e em especial no Sudeste, no Centro-Sul, né? Tem também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que tem o maior PIB, né? Maior produto interno bruto, tá? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? São áreas aí muito desenvolvidas em relação ao campo industrial. Já o setor terciário, São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores, tá, centros, as maiores metrópoles nacionais do país. Tá? Então, os motivos econômicos fazem com que muitas pessoas saiam das suas terras natais e vão em busca de uma vida melhor. E isso não só acontece de uma forma externa, mas sim de uma forma interna, como são os fluxos migratórios em nosso território. Aqui, galera, é um mapa, tá? Migrações internas a partir da década de 70, tá? A gente vê aqui fluxo migratório do Nordeste, pessoas do Nordeste vindo para o Sudeste, tá? Foi o primeiro grande
evento migratório brasileiro, tá? Então, desde 1940 até 1950, tá? A região sudeste ela passou por uma transformação muito grande no seu campo industrial, tá? O eixo Rio-São Paulo era e continua sendo ainda o principal foco, tá, industrial do país, tá? Esse fluxo migratório de pessoas do Nordeste para o Sudeste, né, ele foi impulsionado pela indústria, ou seja, pela industrialização do Sudeste, tá? Empregos nas indústrias, tá? As leis trabalhistas no meio urbano fizeram com que muitas pessoas viessem para cá em busca de uma vida melhor, tá? E o eixo Rio-São Paulo é a região aqui, ó, essa região sudeste, o eixo Rio-São Paulo era as principais a principal rota, as principais rotas de pessoas do Nordeste para vir para o Sudeste para trabalhar nas indústrias. E deixando bem claro também, galera, que além do campo industrial, o setor terciário também foi responsável, tá? Principalmente na década de 90, também 80 e 90, tá? Esse fluxo migratório também do povo nordestino para vindo aqui para o Sudeste. Além do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também receberam muitos desses migrantes aí, né? Muitos desses nordestinos, tá, no espaço regional do Sudeste, tá, galera? Temos também aqui, ó, o eixo Nordeste Centro-Oeste, tá? Ele foi impulsionado a partir da década de 60 e principalmente com a criação de Brasília, um chamado ciclo da construção civil, tá? Na era do Juscelino Kubitschek, JK, né? Puxou Brasília, tá? Foi impulsionado pela construção aí, tá, de Brasília e pela sua modernização agrícola também, né? Principalmente com a cultura da soja. Muitos nordestinos vieram para cá para trabalhar no campo, tá? Ou seja, nas áreas agrícolas, tá? Aí começa aí a modernização do campo brasileiro. O Brasil que era agrário começa a se tornar uma área agrícola, né? Um território agrícola, tá? Para a agricultura e também para a pecuária, tá? Então muitos desses nordestinos vieram para cá também, além da construção de Brasília, né, na década de 60, vieram também para trabalhar no campo. O Brasil se torna a partir daí, tá, um país agrícola, tá, e não só agrário. Há também aqui o fluxo migratório de pessoas, né, do sul indo para o centro-oeste também para trabalhar com a cultura da soja, tá? Esses grandes agricultores aqui, né, os grandes capitalistas, né, donos de grandes terras, compraram também terras aqui no centro-oeste e começaram também a cultivar, tá, a cultura da soja. Então esse fluxo migratório também aconteceu, tá? Não só do povo do Nordeste para o centro-oeste, mas também do povo sulista para o centro-oeste também. Na década de 70, né, a gente vê aqui pessoas, tá, saindo do Nordeste e indo para a região Norte. Daqui, década de 70 e 80, tá? O terceiro grande aí movimento migratório no território brasileiro. Ele foi impulsionado, né, ele foi motivado pelos processos de integração da Amazônia, né, nos governos militares, né, a construção da Zona Franca de Manaus, a Transamazônica, as hidrelétricas, tá? Isso contribuiu para o avanço de pessoas do Nordeste em busca de uma vida melhor, em busca de emprego na região Norte. Já na década de 80, 90 e anos 2000, galera, tá? Houve o quarto grande evento migratório brasileiro, tá? Houve um colapso aí do eixo Rio e São Paulo, tá? Problemas de trânsito, violências, falta de empregos, tá? Porque chegou muita gente também no Nordeste posteriormente para cá, tá? Para a região Sudeste, tá? Desde a década de 50, 60, 70, 80 em diante, tá? Esse fluxo migratório só tende
ter aumentado, tá? E com isso houve aí a chamada macrocefalia urbana. Eu falei anteriormente para vocês, a macrocefalia urbana é um problema urbano decorrente de muitas pessoas estarem dentro de uma grande cidade, né? De uma grande capital, mas não tem emprego para todos, né? As condições sociais e econômicas não são para todas. Infelizmente, as boas condições, na verdade, sociais e econômicas. Então, acontece aí o desenvolvimento de fome, miséria, desemprego, crimes, o trânsito caótico, tá? A poluição, tudo isso causa macrocefalia urbana, tá? Então, houve aí, tá, essa chegada na década de 80, 90, nos anos 2000, muitas pessoas no Nordeste, tá? E com isso, né, os grandes centros, tá? E as cidades médias decorreram aí uma migração de retorno, ou seja, pessoas que estavam não só nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, nas áreas mais afastadas, né? Elas não tinham mais oportunidade de emprego e elas retornaram para o Nordeste, tá? A partir depois dos anos 2000, tá? O Nordeste começou a se industrializar, começou a se modernizar no campo industrial, no campo terciário também. E não deixamos de falar também da agricultura, mas a gente sabe hoje que a maior parte dos empregos, das vagas de emprego, são no setor terciário, no setor de comércio, então, e também na indústria. Tá? E no campo não tem muita vaga porque o campo hoje está modernizado. Tá? Então essas pessoas, houve um refluxo, tá? De pessoas pessoas nordestinas que vieram para cá, tá? O Sudeste, e voltaram para o Nordeste em busca de uma vida melhor, suas terras natais que já tinham sido modernizadas no campo industrial e no campo terciário de comércio. E por causa da macrocefalia urbana, os problemas urbanos, a falta de emprego, a falta de infraestrutura, tá? Para atender a todos esses nordestinos, né? E pessoas de outras regiões do Brasil aqui no Sudeste, tá? Isso causou desconforto muito grande e o povo nordeste vendo, né, percebendo que o Nordeste tinha se modernizado, tinha, né, mudado, né, com mais empregos, né, com mais oportunidade de vida, houve o refluxo, eles voltaram às suas terras natais. Aqui na legenda tem os limites regionais, cada região no seu respectivo espaço, né, a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Temos as direções principais das migrações, tá? E a Amazônia Legal, tá? Essa área verde aqui mais clara. Os movimentos internos, né? O tipo mais comum de migração interna no Brasil é o êxodo rural, tá? Então o êxodo rural é a chamada migração campo-cidade, tá? Você vê aqui uma família, né? Um homem puxando essa carroça aqui com uma criança, outra criança maior aqui e sua esposa saindo do sertão indo para as cidades em busca de uma vida melhor. Então aqui é uma área de repulsão e aqui é uma área de atração, e isso causa a migração, tá? Aqui existem alguns motivos, tá, dessa migração interna acontecer. A mecanização do campo, o campo hoje está modernizado, a indústria acelerou isso, tá? E com isso o pequeno produtor não tem mais espaço no campo, tá? Muitos desses produtores foram expulsos das suas terras e não tem nenhum tipo de instrução para lidar com alguns maquinários, com as máquinas coletadeiras, semeadoras, o arado da terra, né? Somente de uma forma manual. Eles não têm essa instrução de atuarem, né? E lidarem com esses tratores, com essas máquinas que estão cada vez mais avançadas no campo. A gente vê a agronomia hoje, né? Tudo pela internet, tá? Como é que é o tipo de solo que pode ser cultivado: soja, feijão, arroz. Hoje o campo está muito mecanizado, então essas pessoas infelizmente não são dotadas, tá? De instrução, tá? Para lidar com essas grandes terras, né? E com a mecanização do campo. Então hoje o Brasil é um país totalmente agrícola, praticamente agrícola, e não mais agrário. País que é agroexportador, né? Então infelizmente a estrutura fundiária, ou seja, a divisão territorial do campo, ela é desigual.
tá? Os latifúndios cada vez mais crescendo e os minifúndios dos pequenos produtores cada vez mais se extinguindo, né? Dando espaço para as grandes áreas de terras. O desastre natural também causa a migração, a seca e a geada, a baixa remuneração, a falta de infraestrutura, tá? E a qualidade de ensino, tá? Por eles não serem instruídos, tá? Pela baixa remuneração ganhando no campo, ou quando tem essa baixa remuneração, quando há emprego, essa falta de infraestrutura, principalmente na qualidade de ensino educacional, isso causa êxodo rural, tá? E eles vão em busca de uma vida melhor na cidade. Consequência do êxodo rural, ou seja, quando chega uma cidade, a gente fala sobre a macrocefalia urbana. Isso aqui faz parte da macrocefalia urbana. A favelização, o aumento do desemprego, aumento do subemprego, perda de mão de obra no campo e a marginalização. Tudo isso aqui faz parte da macrocefalia urbana, tá? Então aqui, galera, de uma forma mais resumida, né, fala um pouco daquele mapa de migrações que eu falei para vocês, os fluxos migratórios que eu falei para vocês, tá, no slide passado. Então olha só, a partir da década de 80 e 90, novas tendências passaram a contradizer o que antes parecia imutável, isto é, diminuição da migração interna rumo ao sudeste. Então, na década de 70 e diante, tá, o fluxo migratório ele foi muito intenso, tá, muito intenso, ok? E na década de 90, tá, essa chegada aqui de pessoas do Nordeste ela começou a diminuir. E houve também um retorno, tá? Pessoas do Sudeste que são nordestinos de voltar para suas terras natais. Então as migrações aqui, ó, cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio de Janeiro. E muitas saem das capitais para o interior, tá? Então eles perceberam, galera, vou voltar o slide aqui. Eles perceberam que a macrocefalia urbana, né, a favelização, a marginalização, a falta de estrutura, o desemprego, tudo isso, tá, causava um mal danado nas grandes cidades. Então eles começaram a voltar para suas terras natais ou também até ir para o interior, porque o interior hoje também tem muitas indústrias, tá? Não é só formada por áreas agrícolas, mas também tem muitas indústrias, não só nas cidades, como no interior. Com a Revolução Industrial, por exemplo, na Inglaterra, as cidades, as indústrias, elas ficavam nas cidades, e hoje não. Hoje há uma desconcentração industrial, as indústrias não estão mais nas áreas principais, né, nas capitais somente, né, elas estão também nas áreas interiorizadas do Brasil. Tá? Então, nos anos 70, ó, quase 50% dos 10 milhões de pessoas que se mudaram para as cidades grandes, né, foram para São Paulo e Rio. O eixo Rio, São Paulo e Rio, que são as áreas mais industrializadas do país. Tá? E nos anos 90, mais de 5 milhões de brasileiros trocaram de cidade, ou seja, saíram do centro do Rio de Janeiro, foram para Resende, foram para as áreas mais interiorizadas, Itaipava, tá? Valença, trabalhar em outro ramo, né? Pode ser até mesmo no ramo industrial ou não, tá? Isso desencadeou aí um refluxo, né? As pessoas não saíram do Nordeste, mas não iam mais para as capitais, porque a macrocefalia urbana é horrível, né? É intensa, o desemprego está intenso, tá? E muitos deles também voltaram, o chamado refluxo migratório de origem, né? Saíram do Nordeste e voltaram, saíram do Sudeste e voltaram para suas terras natais. Aqui, galera, vamos lá, vamos ler aqui comigo aqui. Entende-se como migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu lugar de nascimento. Geralmente o motivo da saída dos indivíduos é de ordem econômica. Aqui eu vou ter um exemplo de Pernambuco, né? Durante muito tempo foi uma área anecúmena, uma área inabitada, né? Atualmente, diante de tantos investimentos, vem atraindo pessoas de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países, tornando-se, portanto, uma área ecúmena, ou seja, habitável, porque há atrativos, há investimentos, há atração, há investimentos que trazem a ser uma área ecúmena. A anecúmena é uma área inabitável, tá? Uma área que não tem nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de atratividade, tá? Por motivos naturais, políticos, econômicos, tá? Por diversas coisas. Então atrai inclusive pernambucanos que vem fazendo a denominada migração de retorno em busca de empregos e melhores condições de vida.
tá? De pernambucanos que estão no Rio, por exemplo, São Paulo, estão voltando para lá, porque é um estado que vem crescendo progressivamente no campo industrial, no campo terciário, no campo hoteleiro, né, nos hotéis, na pesca, tá? Dentre outros segmentos, tá? Dos setores econômicos do nosso país. Aqui temos Pernambuco, né, nova área ecúmena do Nordeste brasileiro. Fala sobre a economia de Pernambuco, cresce mais do que a do Brasil no primeiro semestre. O produto interno bruto do estado subiu 5,7% nos 6 primeiros meses do ano, enquanto o país registrou aumento de 3,6% no setor de construção civil, foi o que mais cresceu. O produto interno bruto de Pernambuco cresce 1,9% a mais que o nacional. Pernambuco se destaca mais uma vez e o seu produto interno bruto cresce acima do nacional. Os números divulgados pela agência Condep/Fidem apontam que o estado cresceu 5% no segundo trimestre de 2011, enquanto o Brasil alcançou apenas 3,1% do crescimento levado em consideração no mesmo período de 2010. Se comparando todo o primeiro semestre deste ano, o produto interno bruto, indicador constituído pelo conjunto das riquezas geradas na economia, valor agregado por bens, serviços e impostos, acumulou um crescimento de 5,7% em Pernambuco, enquanto o Brasil registrou 3,6%. Desde 2008, a economia do estado apresenta números mais favoráveis que a do país. Tá? Então, o estado de Pernambuco vem se destacando no Nordeste, tá? E causando aí um impacto positivo, né, na economia brasileira, mas em especial no seu próprio estado. A economia do estado subiu mais do que o próprio país. Tá? Isso aí é prova de um governo sério, de um governo simples, de um governo que vem aí investindo pesado no campo industrial, no campo portuário, tá? No campo siderúrgico, no campo do setor terciário, agrícola e pecuário. Tá? Então, hoje Pernambuco é uma área aí ecúmena, né? Antes era anecúmena e hoje atrai muitas pessoas, não só dentro das regiões do Brasil, mas sim de fora do país, para investirem mais nesse estado, tá? E consequentemente no desenvolvimento do estado brasileiro. Galera, os movimentos externos também acontecem no nosso território, né? Muitas pessoas hoje no Brasil estão cansadas, né, de viver em um país onde os impostos são altíssimos, né? O crime, a desorganização judiciária, tá? As leis, tá? Brandas, né? A gente vê problemas econômicos seríssimos, tá? Os nossos governantes não trabalhando aí políticas públicas sérias para a população brasileira. Os que podem, né, sair do país, eles não pensam duas vezes, tá? Em busca de uma vida melhor, uma expectativa de vida melhor, de um país que tenha um índice de desenvolvimento humano melhor, emprego, tá? Uma infraestrutura melhor, e saem do nosso território. Então, na década perdida, né, as altas taxas de inflação e desemprego e a busca por melhores expectativas de vida foram os principais motivos que levaram uma evasão, ou seja, saída, né, de brasileiros para outras partes do mundo. Tá? Então, de 2000 para cá, né, eu acho que mais precisamente de 2008, 2010 para cá, tá? Anos 2000 na verdade para cá, esses movimentos externos cresceram muito. Muitas pessoas arrumaram suas malas, tá? Se movimentaram e deram adeus ao Brasil de uma forma até mesmo definitiva. Apesar que tem muitos brasileiros também que estavam no exterior, somente aí em Portugal, né? A gente está vendo essa mala aí, né? Cheia de pertences, né? Tem uma prancha de surf e a bandeirinha de Portugal, né? Dos nossos antigos colonizadores, né? Muitos brasileiros que estavam em Portugal e que estão voltando, não só por causa da pandemia, mas sim pelo custo de vida que se encareceu um pouco, né? Se a gente for parar para analisar, né? Na Europa é o país com a melhor condição, tá? O menor custo-benefício, o maior custo-benefício, na verdade, para se viver
que é em Lisboa, em Portugal, tá? Os outros países da Europa, o custo de vida é muito alto. A Alemanha nem se fala, França, Itália, é complicado. Tá? Os países ricos, né? Os países mais ricos de Portugal tem uma economia mais crescente na União Europeia, né? Tem um poder de influência maior na União Europeia, no campo econômico, político. Então, Portugal hoje é ainda o país com um custo de vida não tão elevado como no Brasil, mas ao longo do tempo para cá, né, dos anos para cá, veio infelizmente aumentando o custo. Então, muitos brasileiros estão voltando, tá, para o Brasil de uma forma até mesmo forçada, né? E muitos deles nem queriam voltar, mas os que podem, né, os que conseguem pagar um aluguel, financiar uma casa, ter o seu emprego lá fixo, né, lidar com suas contas, né, vão permanecer tranquilamente e vir para o Brasil somente para férias e olhe lá, tá? Então, galera, por hoje é só, né? Vou deixar para vocês na plataforma Classroom o número das páginas para leitura e atividades. Eu posso falar aqui para vocês da página 603, tá? A leitura da página 603 até a página 613, tá? E atividades da página 613, tá? Capítulo 10 da unidade 3 do livro de geografia para vocês, ok, galera? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí em resolução das atividades, tá? Durante a semana ou na próxima semana eu faço a correção, boto na plataforma, mas eu quero aí no privado que vocês mandem para mim a prática, né, dos exercícios propostos aí de geografia da aula de hoje sobre movimentos migratórios no Brasil, ok, galera? Então, até a próxima, tchau, tchau.